O ser humano, ele é guiado ou pela carne ou pelo espírito. Aquele que mortifica a sua carne vive pelo espírito, e aquele que mortifica o espírito vive pela carne. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez para refletir da palavra de Deus. Aquele que vive pela carne, ele pratica as obras que a carne interessa. E aqueles que vivem do espírito praticam a justiça. Hoje, Romanos capítulo 8, versículo 9 a 14. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O povo de Deus é aquele que mortifica a carne, aquele que não vive praticando os desejos da carne. Esse povo de Deus tem que ter o Espírito de Cristo e tem que mortificar as obras da carne. E se Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se a pessoa está em Cristo, ele tem mudança, deixar de fazer as obras da carne para fazer justiça por causa do Espírito de Cristo que está nele. Então, se você vê uma pessoa que vive fazendo as obras da carne, o pecado, o erro, e diz que tem Deus, o apóstolo Paulo diz que não. Porque para ter o Espírito de Cristo, ele tem que estar morto para as obras da carne. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. No versículo 11, temos a promessa de que se a gente abandonar as obras da carne, ou seja, mortificar, mesma coisa que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. O nosso corpo será ressuscitado pelo mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. De maneira, irmãos, que por mais que a gente faça pela obra de Cristo, ainda estamos em débito, que a coisa que receberemos é gloriosa. O versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está bem claro aqui, dizendo, a única saída para nós, para vós, é viver segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esse é filho de Deus, deixa o Espírito te guiar. O Espírito Santo te guiar.